Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 40. Vamos ler no livro de Isaías capítulo 40. Dieu vous bénisse mes frères. Amém. Ésaïe chapitre 40, verset 1er jusqu'au 2e verset. Isaías capítulo 40, o seu primeiro versículo até o segundo. Ésaïe 40. Isaías capítulo 40 et 2e verset. O primeiro versículo até o segundo. Je lis au nom du Seigneur. Vou ler em nome do Senhor. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Amen. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Alléluia. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alguém pode clamar ao Senhor? Ceci est un message de consolation ce matin. Isto é uma Je mensagem viens dire à quelqu'un dans son cœur Quero dizer a que alguém, Dieu a mis un message de consolation pour chacun de vous. Deus colocou a mensagem de Nous consolação avons para dit que votre servitude est finie ce matin. dizer que a vossa Votre servitude est finie ce matin. C'est le temps de votre foi que vous allez avoir cela. sabendo que Ele tem Il faut que vous puissiez crier plus fort. Se vocês creiam Ma servitude est finie. que a minha servitude Ma servitude est finie. que a minha servitude Saluez le voisin et dites-lui ta servitude est Quando finie. o seu próximo diga a sua melissa já Dis à tout acabada. le monde ta servitude est finie. Fala ao seu próximo que a sua melissa está acabada. Alléluia. C'est un message de consolation, vous pouvez vous É assurer. uma mensagem da consolação, podem sentar. Je bénis le Seigneur pour cette occasion le matin Eu bendito ao Senhor por essa ocasião desta manhã, De la vie qu'il nous a donnée da vida que Ele nos concedeu et de la bonne santé qu'il nous a tous donnée. e da perfeita saúde que todos nos deu. Les mamans ont bien chanté. As mamães cantaram bem, eu amei. Que Dieu bénisse les mamans. Que Deus abençoe as mamães. Je suis aussi content E também estou de contente cette faveur que le pasteur m'a donné de me tenir devant votre chair. do favor que o pastor me concedeu para se colocar à frente do vosso Que le púlpito. Seigneur le bénisse. Que o Senhor o abençoe. Que le Seigneur bénisse tout fils de l'Arche Tabernacle. Que o Senhor abençoe todo filho da Arca Tabernáculo. Vous êtes très beaux, vraiment, je vous aime beaucoup. Vocês estão sim, eu os amo tanto. Alors nous parlons de ta servitude est finie. E onde que falamos que a sua milícia é acabada? Ta servitude est finie. A sua milícia é acabada. Ceci est un message que si tu rates le début, Essa mensagem aqui é uma mensagem que se você faltar o princípio, tu verras la fin difficile peut-être. e aí acharás o fim difícil. J'aimerais que tu puisses bien suivre la prédication. Eu amarei que tu possas seguir bem a pregação. Que tu puisses suivre du début jusqu'à la fin. Que possas seguir do começo até o fim. N'aie pas de voyage de pensée. Sois là. Não tenhas viagens de pensamento. Esteja lá. Ta servitude est finie. A sua milícia já acabou. C'était Esaïe qui était en train de parler. Isto foi Isaías quem estava a falar. Dieu lui a dit, Deus o disse: consolez mon peuple. Consolai o meu povo. Dites que sa servitude est finie. Diz a ele que a sua milícia já acabou. Parle au cœur de Jérusalem. Trata o coração de Jerusalém. Aujourd'hui, je viens parler à des cœurs.
Hoje vou falar aos corações. Je ne viens pas parler à des têtes, mais à des cœurs. Eu não quero falar nas cabeças, quero falar aos corações. Parce que vous savez, certaines personnes, à la place du cœur, ils ont autre chose. Porque vocês sabem, certas pessoas no lugar do coração, eles já meteram outra coisa. Vous pouvez parler, la Bible dit que garde ton cœur, car c'est de là que viennent toutes les mauvaises choses. Porque a Bíblia diz que guarda o seu coração, porque daí vem todas as más coisas. Et c'est à des cœurs que je viens parler ce matin. São tais corações que eu quero falar Alors, essa celui manhã. qui a un cœur, un véritable cœur, Aquele que tem coração, verdadeiro coração, ce message lui est destiné. essa mensagem está ao seu destino. Je parle à des cœurs de Jérusalem. Estou a falar aos corações de Jerusalém. Je parle à des cœurs de l'Arche Tabernacle. Estou a falar aos corações de Arca Je Tabernáculo. vous dis que l'Éternel, votre Dieu, Eu digo que o Senhor, vosso Deus, vous dit que votre servitude est finie. vos diz que a vossa milícia já acabou. Alléluia. Alors, il y a plusieurs Bibles dans le monde. Há tantas Bíblias no mundo. Dieu a eu plusieurs Bibles. Deus teve muitas Bíblias. Dieu peut parler à ses enfants au travers de la nature. Deus pode falar aos seus filhos através da natureza. Dieu avait une Bible qu'on appelait le Zodiaque que vous tous vous connaissez. Deus também tinha o que se chama o Zodiacos, que vocês todos conhecem. Les Zodiaques, c'était l'ensemble des étoiles et des astres, toutes ces choses-là liminaires. O Zodiacos são as estrelas, astros que vocês já conhecem. Dieu pouvait parler au travers des étoiles. Deus pode falar através das estrelas. Voilà pourquoi lorsque les mages ont quitté l'Est pour aller adorer Christ, É por esta razão que saíram magos do Oriente para o Ocidente. ils ont suivi la Bible qui était l'étoile. Seguiram a Bíblia, que foi a estrela. Alléluia. Dieu parle au travers des étoiles. Deus fala através das estrelas. Et autre Bible, il y avait le parchemin qui était le pot d'animaux qu'on écrivait là-dessus. E outra Bíblia, no tempo passado, houve pelos dos animais onde escreviam por Il y a eu cima. le pyramide. Houve pirâmide. Il y a eu le rouleau que vous connaissez. Houve também rolos que vocês conhecem. Et Dieu peut parler aussi au travers de la nature. E Deus pode falar também através da Au natureza. travers de la nature, il nous démontre sa pensée. Ao respeito da natureza, Ele nos mostra os seus pensamentos. Alors, quand vous regardez la nature, Aí quando olham a natureza, vous pouvez voir Dieu dans la nature. vocês podem ver Deus na natureza. Il y avait un homme, l'histoire de William Branham, qui a parlé d'un homme. A história do William Branham fala sobre um homem Il a dit qu'un homme aimait tellement Dieu, tout le moment quand il lisait la Bible, que o homem amava tanto a Deus por enquanto que lê a Bíblia, il était toujours joyeux en train de crier, oh, gloire à l'agneau. que estava contente todos os dias gritando glória ao Chaque Deus. fois qu'il voyait un passage de l'écriture, E cada vez que ele andava ça lui donnait la joie dans le cœur. a escritura lhe dava alegria no Alors coração. sa fille dit, ah mais le longa na zo yamba bapaya na kokotika te papa na bisengwa Bible boye, na botola ye Bible na pesa ye mukanda ya géographie atanga. E falou à sua filha que hoje vou acolher visita. Então não posso deixar o meu pai com essa alegria da Bíblia. Vou lhe receber a Yamba Bíblia. bapaya na se atie papa na ye likolo na livre ya géographie. Recebeu a Bíblia do pai, lhe deu livro de geografia. Alors le père était en train de lire le livre. E o pai estava lendo o Il livro. est arrivé quelque part où il voit un océan. Ele chegou num sítio onde viu o mar. Dans cet océan-là, il y avait un grand trou impénétrable. No mesmo oceano se encontrava buraco Et que não dans se ce entra. trou-là, tout n'entrait pas dedans là-bas. E no mesmo buraco tudo não penetrava lá Il fallait dentro. que ce soit des déchets solides pour entrer dans ce Tem trou. que haver lixos para entrar no mesmo. Alors on entend le papa crier là-haut, oh alléluia! E ele ouviu o pai gritando mais de novo, aleluia! Ele falou que afinal o Deus se encontra mesmo no livro. Il est le trou le plus profond qui amène mes péchés et efface cela. E porque ele é o buraco mais profundo que leva pecado e apaga. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons voir Dieu dans la nature. Nós podemos ver Deus Nous na pouvons voir natureza. Dieu partout. Nós podemos ver Deus em todo o Je sítio. suis content de voir le frère Emmanuel. Eu estou contente de ver o irmão Ça fait longtemps Emanuel. que je ne t'ai pas vu. Porque fez muito tempo que eu não te vi. Alors,
C'est comme cela que William Branham E assim que William Branham aimait beaucoup la nature. amava tanto a natureza. Et nous allons naviguer aujourd'hui dans la nature. E nós vamos navegar sobre a natureza. Nous allons prendre dans la prédication le signe de la sémence du temps de la fin. Tomaremos na pregação o sinal do semente do tempo do fim. Dans son 43e verset. 43 parágrafo. Ceux qui étaient le mercredi, vendredi, ils savent que moi je n'aime pas les gens sérieux. Hein? Oui. Os que estavam aqui na quarta-feira e também sexta-feira sabem que eu não amo as pessoas tão lentes. Vous qui êtes dominicains, ne soyez pas sérieux. Os que participam da sua igreja ao domingo não estejam sérios. Soyez comme moi. Estejam como eu, Il quem faut sourire. se dar para rir e vão morrer. Alors, dans le paragraphe 43, No seu parágrafo 43, William Branham dit: diz o irmão Branham, si vous observez bien la nature, se observai-vos bem a natureza, Dieu, dans sa glorieuse façon d'exprimer ses sentiments aux gens, Deus, na sua gloriosa maneira de exprimir o seu sentimento na gente, afin qu'il soit sûr por fim de ser certo qu'ils aient la Bible ou autre chose, que eles tenham a Bíblia ou outra coisa, Dieu s'exprime pour vous dans la nature. Deus exprime a voz na natureza. Alléluia. Amém. Dieu s'exprime pour vous dans la nature. Deus exprime para vocês na natureza. Je lis 44. Vou ler 44. Observez le soleil quand il se lève le matin. Observa o sol quando se levanta de manhã. Qu'arrive-t-il au soleil? O que acontece ao sol? Il est un petit bébé qui naît à l'est et vers 10 heures, Ele é um pequeno bebê que nasce do oeste às 10 horas. vers 10 heures il devient adolescent. Às 10 horas ele torna-se adolescente. À 12 heures, à midi, il est à sa force. E a chegar às 12 ele está na sua força. L'après-midi, il est dans l'âge mûr. À tarde ele está na idade madura. Et le soir, il s'en va, il se couche. E à tarde se vai embora e se dormente. Il est fini. Ele se acabou. William Branham pose la question, est-ce la fin du soleil? O Branham pergunta, será o fim do sol? Il répond comme mon bien-aimé, non. Ele responde como bem amado, não. Dieu a un but pour le soleil. Dizendo que Deus tem um objetivo para o sol. Ainsi, le soleil revient et se lève. Assim que o sol vem e levanta de novo. Le matin suivant. E amanhã seguinte. Il pose la question, de quoi parle-t-il? Se pergunta, está falando de quê? De la naissance, Do nascimento, de la vie da vida et de la mort e da morte et de la résurrection. e da ressurreição. Alléluia. Il dit, regardez vos fleurs. Ele está falando, olhai os flores. Paragraphe 45. No seu parágrafo 45. J'observais les fleurs aujourd'hui en venant. Eu observava flores hoje antes de vir. Oh, combien elles sont jolies. Oh, quanto que estão fofos. Elles sont ici pour un but. Flores estão aqui para um objetivo. Elles sont des paroles parlées de Dieu. Flores são a palavra falada de Deus. Les fleurs sont des paroles parlées de Dieu. Flores são a palavra falada de Deus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Será alguém que me entende? Dieu les a appelés à l'existence. Deus o chamou na existência. Et lorsqu'il l'a fait, E quando ele o fez, regardez ce que cela a donné. e vejam o que fez. Elles sont jolies dans votre jardin. Flores estão boas em vosso jardim. Alors je continue, je saute 46 pour le 47. Vou saltar 46 para ler 47. Il dit, l'hiver vient, les pétales sont partis, les tiges est partie. Fala que o tempo seco vem, as folhas caem e também as varas caem. La pulpe est partie.
E as folhas todas vai. N'est-ce pas, la pulpe de la fleur? Pendant l'hiver, la fleur a tendance à mourir. Verão que a aparência do flor no tempo seco, o flor aparece como está morto. La semence gèle, elle éclate, sa pulpe se répand et est-ce la fin de la semence? E a sua semente cai e aquela flor cai. Será que é o fim do flor? Non, monsieur. O irmão Abraão diz, não, senhor. Que ce soleil brille sur cette semence. Que o sol brilha sobre aquela semente. Cela produit la résurrection de toute la vie botanique. E aquela produzirá a ressurreição de toda a vida botânica. Il dit, dès que le soleil commence à éclairer la terre et à la réchauffer, ele diz que o sol começa a esclarecer o sol para poder aquecer. Il y a un germe de vie quelque part dans cette sémence. E aí se encontra o germo da vida em algum lugar para cada semente. Alléluia. Elle vit de nouveau. Ele vive de novo. Pourquoi? Porque elle accomplissait son dessein, le dessein de Dieu. Ele cumpria o seu destino, que é o destino de Deus. Et Dieu prépare un mois pour qu'elle vive de nouveau. E Deus provavelmente para que esse flor vive mais de novo. Donc Dieu nous parle au travers de la nature. Aí Deus nos fala através da natureza. Dieu peut nous parler au travers des fleurs. Deus pode nos falar através de flores. Dieu peut nous parler au travers du soleil. Deus pode nos falar através do sol. Dieu peut nous parler au travers de l'océan. Deus pode nos falar para o oceano. Il peut nous parler au travers de la nature. Ele pode nos falar através da natureza. Tout ce que vous connaissez là comme étant nature, todas as coisas que vocês conhecem como a natureza, Dieu peut nous parler au travers de cela. E Deus pode nos falar através daquelas coisas. Alors William Branham, e daí William Branham, connaissant ceci, sabendo isto, il est allé lui-même pour observer la nature. Ele foi ele mesmo para observar a natureza. Alléluia. Suivez la lecture dans le temps de la moisson. E acompanhe a leitura no tempo da colheita. Paragraphe 84. No seu parágrafo 84. Il dit, la nature opère dans le même diapason. Ele diz que a natureza opera no mesmo sentido. La nature opère dans le même diapason. A natureza opera no mesmo sentido. Il dit, si vous voyez les oiseaux se rassemblent. Ele disse, se vocês verem passarinhos se juntarem et vont dans les champs pour manger, e eles vão no campo para comer, faites attention. Faz atenção. Vous remarquerez que, paragraphe 84, vous remarquerez que les bétails s'en vont aussi pour brouter. Marcarão que também que gatos também vão para poder comer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Não sei se estão me compreendendo. Si vous voyez les oiseaux en train de manger, vocês estão a ver aves a comer? Hein? Vous voyez les oiseaux en train de manger là-bas? Ver aves a comer aí? Vous devez faire attention, vous verrez quelque part les bétails sont en train de brouter. Podem ter cuidado, também verão em outro lugar aves a comer. Ele nos diz, et si vous remarquez, se vocês marcar que et les oiseaux, que seja passarinhos et le bétail, que seja animais que sont en train de manger ensemble, eles estão a comer junto. Si vous avez besoin de pécher, se vocês têm o desejo de pecar, si vous avez besoin de poisson, se vocês têm o desejo de pescar, cherchez votre hameçon au même moment que les oiseaux mangent. Procuram o vosso azor no mesmo momento que au même moment que le bétail mange, no mesmo momento que os gados comem. Prenez votre hameçon, tomai-vos o vosso anzol, jetez dans l'eau, pegai-vos na água, car si vous avez besoin d'un poisson, porque se vocês desejarem peixe, pendant que les oiseaux mangent, enquanto que estão a comer passarinhos, et que vous jetez votre hameçon dans l'eau, e deitar o vosso anzol, soyez sûrs estejais
de poissons. que terão alcançado peixe. Pourquoi? Por quê? Parce que la nature agit dans le même diapason. Porque a natureza age no mesmo sentido. Les temps de manger pour tous les animaux est le même. O tempo de comer para todos os animais é o mesmo. Donc si vous avez besoin de poissons, Então, daí se você precisar do peixe, regardez la nature, olha a natureza, voyez si les oiseaux sont en train de manger, vejam como os peixes estão regardez si comendo, les bétails sont en train de brouter. vejam se gados estão À ce comendo. moment-là, William Branham vous No conseille, mesmo momento, os aconselham o irmão Branham, votre hameçon dans l'eau, deitai o vosso anzol no rio, car à ce moment-là, porque no mesmo momento, vous attraperez le poisson. aí terá um peixe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será alguém que está me compreendendo? Si vous avez besoin de pêcher, Só vocês estão desejo de pescar. pour mieux pêcher, Para bem pescar, vous devez observer les autres animaux quand ils mangent. vocês têm que observar outros animais quando eles comem. À ce moment-là, vous aussi, vous pouvez aller chercher les poissons. No mesmo momento que vocês podem ir procurar Donc, peixe. en d'autres termes, Noutra linguagem, si vous trouvez que les oiseaux ne mangent pas, você vê que os passarinhos não estão comendo, les bétails ne broutent pas, gatos também não estão comendo, même si vous jetez 10 000 hameçons à ce que moment-là, você deitar 10.000 anzóis no vous mesmo momento, n'aurez aucun poisson. vocês nunca terão nenhum peixe. Parce que le poisson ne mange pas à ce moment-là. Porque no mesmo momento os peixes estão comendo. J'aimerais que vous puissiez comprendre William Branham. Eu quero que vocês compreendam o William Branham. Donc, il est question d'une saison. Isto é uma questão de uma estação. La saison pour manger de tous les animaux est le même. A estação de comer para todos os animais é o mesmo. Si ce n'est pas dans la saison de manger pour les animaux, Senão a estação de comer para os animais, même si vous multipliez les efforts, mesmo você multiplicar os esforços, vous n'aurez pas du poisson. e aí não terás o peixe. Je crois que je dis déjà quelque chose. Eu acho que já estou a falar alguma coisa. Alors, William Branham est allé, il voulait planter la pomme de terre lorsqu'il était jeune. E aí o irmão Branham foi, ele pensava plantar uma cereal quando ele era jovem. Pomme de terre. Aquela poma da terra. Yeah. Il voulait planter la pomme de terre. Ele queria plantar a poma. Alors, hein? Pomme de terre, ou ça, la frite. É batata rena. Batata rena, sim. Exactement. Sim. Alors, son père lui dit, O seu pai ele disse, je lis cette citation dans question et réponse numéro 3, paragraphe 97. vou ler essa coisa em perguntas e respostas, só parágrafo 97. William Branham dit, je sais que papa dans le temps disait, O irmão Branham diz que eu sei que o pai no tempo dizia, je ne peux pas planter les pommes de terre en ce moment que eu não posso plantar a batata rena nesse momento, parce que ce n'est pas la bonne lune. porque não é boa estação. Est-ce que quelqu'un suit la lecture? Será que alguém segue a leitura? Parce que ce n'est pas la bonne lune. Porque não é uma boa lua. Parce que la lune n'est pas dans une bonne position. Porque o mês não está numa boa posição. Et papa disait, tu ne peux pas planter pendant que la lune est dans cette position. Ele dizia, não podes plantar por quanto que a lua está nessa posição. Alléluia. Donc, Daí, je continue. eu estou continuando. Et moi, Branham, je disais, O Branham dizia, je ne plante pas ma pomme de terre dans la lune. eu não planto a minha batata rena na lua. Moi, je plante ça ici, sur la terre. Eu vou plantar essa batata aqui na terra. Et qu'est-ce que la pomme de terre ou ma plantation a à voir avec la lune? Então, o que tem a ver com a minha plantação com a lua? Donc, il veut faire de son père comme une bête. Ele pensava tratar o seu pai como um animal, dizendo quais coisas está me fazendo. Porque eu estou a semear aqui na terra.
ce qu'on dit dans ma belle, l'une est dans la position colonne à terre. Et là, il pour la joue. Então você está me falando se é semear aqui na terra porque a lua está nessa posição. Isto quer dizer o quê? Écoutez la réponse de son père. Escuta a resposta do seu pai. Paragraphe 98. No seu parágrafo 98. Eh bien, E bem, je ne plante plutôt. Son père disait, o seu pai dizia: très bien, monsieur, je sais tout. tão bem, mas por mim eu sei tudo. Vas-y, Vai só, mas quand tu auras des bosses sur la terre, quando terás careca, makodi atango kokola kwa tango mutu na ye ekoma mubange. e quando vais crescer, vais ter uma mente. Et quand tu auras reçu quelques coups sur la caboche, E quando receberás alguns tortos ao cérebro, là, aí tu apprendras quelque chose. chegarás a aprender alguma coisa. Alléluia. Amém. William Branham ne comprenait pas ce contexte-ci. E o irmão Branham não compreendia essa coisa. Mais son père lui dit, mais quand tu auras appris beaucoup, O seu pai disse: quando chegarás a aprender muito, en d'autres termes, quand tu grandiras, noutra linguagem, quando vais crescer, tu vas apprendre ce que je te dis. e vais aprender o que estou te dizendo. Alléluia. Donc, Daí, lorsque nous voyons la lune dans une mauvaise position, quando vimos a lua numa posição que não j'avais adequada, besoin d'illustrer ces exemples, Papa Branham. C'est vous qui écrivez, non? eu pensava desenhar tais exemplos. Lorsque vous voyez la lune dans une telle position, E quando ver a lua numa outra posição, ça signifie que isto significa, même si vous plantez la pomme de terre, mesmo que você semear a batata rena, la terre ne donnera pas de bons résultats. e aquela batata não dará um bom resultado. Même si vous jetez la maison, Mesmo que se deitar o azul, pendant que les oiseaux et les bétails ne mangent pas, por enquanto que não estão a comer gatos e passarinhos, vous n'allez pas attraper le poisson. aí não terão peixe. Je suis ici en train de vous donner les lois des bases de la nature. Aí está a lei básica da natureza. Et si vous zappez ceci, vous n'allez pas comprendre la prédication. E se vocês faltarem isto aqui, não vão compreender a pregação. Ta servitude ne finira pas si tu ne connais pas les règles de base. Porque não acabará sua milícia se não saber as C'est regras vous qui básicas. écrivez, non? Donc, mettez deux compartiments. Que le peuple de Dieu comprenne. Eu quero que você possa escrever aí. Il y a une part des gens qui échouent toujours. Há uma parte da gente que reprova para todos os dias. Les gens qui échouent toujours. As pessoas que reprovam. Un peu plus gros que ça. Divisez le tableau en deux. Divide um quadro por dois. Ok. Sim. Oui, oui. Ici, il y a la catégorie de gens qui échouent toujours. Aqui se encontra a categoria da gente que reprova todos os dias. Le français a déjà retourné au pays, je suis plus habitué en anglais. E a língua francesa já voltou para o seu país. Les gens échouent. Aqui onde que a gente reprovam tanto. Ici, les gens réussissent. Aqui onde se encontra aqueles que aprovam. Alors, lorsque vous plantez la pomme de terre, E quando semear a batata, maintenant vous comprenez, vocês já estão compreendendo? lorsque vous plantez la pomme de terre dans une terre, pendant que dans une mauvaise position, Se plantar a batata por enquanto que a lua está numa posição que não é adequada, si la lune est dans une mauvaise position, se a lua está numa posição et que vous plantez votre pomme de terre e là-bas, que você semear a sua batata ali, vous échouez, vous ne recevez rien. aí vai reprovar, não vai receber nada. Encore une autre ligne en bas. E aí outra linha aí debaixo, Si les bétails et les oiseaux ne mangent pas là en bas de pomme, se
passarinhos de gado não estão a comer. S'il vous plaît, comprenez ces bases. E por favor compreendam esse En fait, fato. je fais ça. Não por vão que estou a fazer Je isso. suis pédagogue de formation, moi. Eu sou pedagogo da formação. Si les bétails ne mangent pas Se estão a comer gados et que vous prenez votre hameçon, vous allez jeter dans l'eau, e que você tira o seu anzol e deita no rio, vous n'allez pas recevoir un poisson. aí não receberás um peixe. C'est là la loi de la nature. É tudo que as regras da Mais natureza. pour réussir, Mas para aprovar, il faut attendre la bonne position de la lune. tem que esperar a boa posição da lua. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Será alguém está comigo? Dans la bonne position de la lune, Na boa posição da lua, si vous plantez votre pomme de terre sur la terre, semear a sua batata sobre a terra, c'est là que la réussite commence. onde que virá a reprovar. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et si les bétails et les oiseaux mangent, Então, se estão a comer gatos, passarinhos, ce moment-là, prenez votre hameçon, no mesmo momento toma o seu anzol jetez-les dans l'eau, e deita no rio, parce que vous allez attraper des poissons. porque aí vai achar um peixe. Est-ce que je suis dans le même diapason que vous? Será? Estou no mesmo sentido que vocês? Merci beaucoup. Sim, obrigado. William Branham a essayé de planter cette pomme de terre, O Branham está falando sobre ao plantar essa batata, mais ça n'a pas donné un bon résultat. mas não deu um bom resultado. C'est ce que nous remarquons avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. É tudo que nós marcamos a tanto dos cristãos hoje. Un pasteur m'a parlé d'une histoire que je tais le nom du pasteur et le nom de la personne. E o pastor me falou de uma história onde que não posso falar o nome do pastor e não o nome da pessoa. Parce que ça a lien avec les gens qui font les diamants, vous aussi. Porque isto tem a ver com as pessoas que fazem diamante como vocês. Il dit qu'un frère a envoyé les gens pour aller chercher les diamants. Ele disse que um irmão mandou um grupo para ir cavar diamante. Alors il a investi son argent. Ele investiu o seu dinheiro Les gens sont revenus, ils n'ont pas amené les diamants. e as pessoas voltaram e não trouxeram diamante. Il est venu dire au pasteur, mais pasteur, Ele aproximou-se do pastor, disseram, pastor, ngai natindi bato babisina kuna diamant ezomona na pete. falei que pastor, eu mandasse só porque me disseram que aí diamante está Nini aparecendo. ngai nazwi ata diamant moko te. Mas como aconteceu que eu não achei diamante? C'est que pasteur omoni mwasi na nga wana aza na kindoki ye nde moto asali ke nazwa diamant te. Pastor, estás a ver, né? Quero dizer, a tua mulher é bruxa, porque ela é quem fez para que Aleluia. não tenha diamante. Il a commencé à incriminer sa femme. Ele começou a tratar mal a sua mulher. Bamama bamona pasi soki bapapa bazozwa te. As mamães sofrem, seus pais estão a cansar. Bamama banyokwamaka soki bapapa bana baza malamu te. As mamães sofrem, seus filhos não estão bons. Et lorsque un enfant est voyou, aza mwana mama na biye. E você sabe, quando o filho é delinquente, ele é o filho da mãe. soki mwana aza mayele na classe aza lokola pasteur to boye, c'est que aza mwana papa na ye. E daí, se um filho é inteligente na escola como o pastor Dom, aí é o filho do pai. Vous voyez comment les choses sont. Tanto como são as coisas. Papas sont difficiles. Papéis são tão difíceis. Ah non, le pasteur lui a dit non, frère. Daí o pastor disse, não, Ça irmão. n'a rien à voir avec ta femme. Isto não tem a ver com a sua Ce mulher. n'était pas le bon moment pour que tu envoies les gens là-bas. Isto não foi um bom momento para que possas enviar Alléluia. pessoas. Il faut attendre le bon. Temos que esperar o bom momento. Nous sommes en train de naviguer petit à petit, vous allez comprendre. Vamos navegar pouco a pouco e vamos compreender. Dans le paragraphe 96, No parágrafo 96, oui, question-réponse numéro 3, 96, nazomissima. perguntas e resposta número 3, 96, voltei por trás. William Branham dit, si vous êtes John Doe, O irmão Branham diz que se você és o John Doe, et cette personne qui est en vous, e aquela pessoa que está em vós, de par votre naissance, e ao vosso nascimento, vous n'effacez pas. Vous effacez. De par votre naissance, ao vosso nascimento, vous pouvez être monsieur un tel ou un autre, pode ser o senhor fulano ou aquele outro,
vous êtes né un certain mois. Você nasceu num certo mês. Et vous êtes né sous une étoile. E você nasceu debaixo de uma estrela. Sous une certaine étoile. Debaixo de uma certa estrela. Sous une certaine chose. Debaixo de uma certa coisa. Et tout ça a quelque chose à voir avec votre vie. E tudo isso tem a ver com alguma coisa da vossa vida. J'ai dit aujourd'hui je parle à des cœurs, je ne parle pas à des têtes. Eu falei que hoje vou falar aos corações, não nas Parce que cabeças. les gens pleurent, Chora a gente que Deus não está me abençoando, Deus não está me abençoando. Escuta as coisas que estamos a falar aqui. Cette étoile de la naissance où tu es né Aquela estrela do nascimento que você a nasceu quelque chose à voir avec toute ta vie. tem a ver alguma coisa com toda a sua Ça vida. n'a rien à voir avec les Dokila dedans, Kindokizate. Isto não tem a ver com a bruxaria, não a C'est bruxaria. la nature, vous naissez sous une étoile. É a natureza, porque você nasce debaixo de uma estrela. Je ne sais pas si vous connaissez les signes zodiacales selon William Branham. Não sei se vocês conhecem os signos zodiacos segundo William Branham. Citez-moi les signes zodiacales que vous connaissez. Citam por mim sinais zodiacos que vocês conhecem. Le poisson, Peixe, hein? Le cancer, câncer, le bélier. o Sagitário. boi. Oui, oui, vous connaissez déjà. Eu acho que você já conhece. C'est déjà bien. Alors, Alors, bem. ce sont les signes des étoiles de notre naissance. São sinais das estrelas dos nossos nascimentos. Je suis supposé connaître quelle étoile je suis né en dessous de cela. Eu sou susposto de saber que essa estrela pelo qual eu nasci em seu baixo. Si je ne connais pas mon étoile de la naissance, Se eu não conheço a minha estrela do nascimento, alors j'aurai des difficultés à me connaître d'abord moi-même. aí terei dificuldade de se conhecer ainda eu mesmo. Parce que les gens qui naissent au moment de poisson, Porque a gente que nasce no momento do peixe, ils ont une certaine habitude générale. eles têm um hábito geral. Ils se comportent d'une manière générale. Eles se comportam de uma maneira geral. Bao basa ba poisson. Esses aqui são peixes. William Branham a déterminé ndenge nini batambolaka, O irmão Branham determina como ndenge que nini ele bina dança, bango ezalaka. como que está a sua vida. Parce que cette étoile-là a quelque chose à voir avec leur vie. Porque aquela estrela tem a ver com alguma coisa a ver com a sua vida. Alors, ne pas connaître l'étoile sous laquelle nous sommes nés, Então, sem saber a estrela pelo qual que nós nascemos, donc je ne me connais pas moi-même, c'est-à-dire je ne peux pas avancer. quero dizer, eu não me conheço de mim mesmo, daí eu Je não posso ne progredir. peux pas réussir parce que je ne connais pas ma propre identité. Eu não posso progredir porque não conheço a minha própria identidade. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Não se estão a compreender a coisa. Je suis supposé me connaître avant d'investir en moi. Eu sei supostar e conhecer antes de investir em mim. Parce que vous savez, beaucoup de gens, on peut lui donner même $100 000 sikoyo. Porque sabe, há muita gente que pode lhe dar mesmo $100 mil, mesmo agora. Mais dans une semaine, $100 000, je sais, il est à ça, côté. Só numa semana verás que acaba os $100 mil sem fazer nada. Pourquoi? Por quê? Parce que ayebite nani azali, Porque ele não sabe quem é ele. la limite na ye zawa. Ele não sabe nem onde está o seu limite. Il faut évoluer dans le domaine. Ele não sabe onde pode evoluir em que esse. Donc William Branham, notre prophète, nous a montré toutes ces choses-là. Mas o nosso profeta William Branham nos mostrou todas aquelas coisas. Alléluia. Et ce sont les bases que nous devons connaître. São bases que nós temos que conhecer. Si tu comprends, dis Amen. Se você compreende, diz amém. Donc de la même manière que si les oiseaux et les bétails mangent, Da mesma maneira que se gado, se passarinho come, de la même manière que si la lune est dans une bonne position, da mesma maneira que se a lua está numa boa posição, de la même manière que si tu te connais toi-même, da mesma maneira que se você se conhece por si, quand tu essayes un mouvement, e quando tentar movimento, à ce moment-là, tu vas réussir. no mesmo momento vais aprovar. Alléluia.
Voilà pourquoi William Branham a toujours été contre les catholiques sur la date de naissance de Jésus. Por que foi contra o irmão Branham, os católicos, sobre a data do nascimento de Jesus? Il dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Ele diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Et étant l'agneau, il ne pouvait pas naître en décembre. Sendo ovelha de Deus, Cordeiro de Deus, não poderia nascer no dezembro. Parce que les agneaux ne naissent pas en décembre. Porque não nasce as ovelhas em dezembro. William Branham dit, selon moi, Ele diz que, segundo William Branham, Jésus doit naître entre mars et avril. ele diz que Jesus deveria nascer entre março e abril. Alléluia. Parce que Porque les agneaux naissent en cette date-là. nasce as ovelhas na En mesma data. décembre, ceux qui sont là-bas dans le pays évolué, c'est l'hiver. Em dezembro estão nos países evoluídos, é o tempo. La Bible dit que Tempo. lorsque Jésus était en train de naître, A Bíblia diz que quando estava para nascer o il y Jesus, avait les bergers qui étaient dehors. aí houve pastores que estavam fora à noite. Or, en hiver, les gens ne peuvent pas rester dehors. Porque no frio as pessoas não podem ficar fora. Parce qu'il fait très froid, ça fait -0. Porque aí faz muito baixa a temperatura. Les gens ne pourront pas rester dehors parce qu'ils ne teniront pas. As pessoas não podem ficar fora porque não vão Alors la aguentar. Bible dit que les bergers étaient dehors Mas a Bíblia diz que os pastores estavam fora lorsque Jésus était en train de naître. por enquanto estava a nascer Jesus. Est-ce que vous avez lu ça? Vocês leram isso? Alors, Jésus ne pouvait pas naître en décembre Jesus não poderia nascer em dezembro parce qu'il briserait la loi de la nature. porque ele deveria quebrar a lei da natureza. William Branham dit, Diz irmão Branham, il est né entre mars et avril. ele nasceu entre março e abril. Mars et avril, c'est le printemps. Março e abril é o printemps do tempo. Je ne sais pas vous, en portugais, vous dites quoi? Alors, mars et avril, c'est le printemps. E o março e abril é o printemps do tempo. C'est à ce moment-là que tous les agneaux, É no tempo que todas as ovelhas nascem. un agneau ne peut jamais naître pendant qu'il fait très froid. Non, non, il ne Cordeiro tenira pas. não pode nascer por enquanto faz tão frio. Alors, si. Même par rapport à la Pâque, Mesmo a relação do Páscoa, si nous lisons dans Exode chapitre 7, Exode chapitre 7, se podemos ler desde o Êxodo capítulo 7 jusqu'à Exode chapitre 11, até Êxodo capítulo 11, Moïse a multiplié les miracles et des miracles et des miracles. multiplicou Moisés milagre sobre milagre. Il a changé les bâtons en serpent. Ele virou-se aquela cajada com serpente. Il a changé de l'eau en sang. Ele mudou água com sangue. Il a fait apparaître les mouches. Ele fez aparecer mosca. Il a fait des choses, des grands miracles. Mais si vous lisez dans Exode chapitre 10, plutôt chapitre 11 au verset 10 à la fin, Ele fez tantas coisas, milagres. Se vocês lerem o Êxodo capítulo 10 lá no fim, la Bible que Pharaon ne laissa pas les enfants d'Israël hors d'Égypte. Je le lis. a Bíblia diz que o faraó não deixou os filhos de Israel ir. Moïse et Aaron firent tout le miracle devant Pharaon. Fizeram Moisés e Arão todos os milagres perante o faraó. Et Pharaon ne laissa pas les enfants d'Israël hors de son pays. E o faraó não deixou os filhos de Israel fora do seu país. Malgré tout le miracle que Moïse avait manifesté. Mesmo que, apesar de que todos os milagres que o Moisés manifestou, Malgré tout ce que Moïse avait fait pour démontrer sa grandeur, sa puissance. mesmo tudo que ele fez para poder mostrar a sua grandeza, o seu poder, Pharaon n'a pas obéi à Moïse. se o faraó não obedeceu a Et Moisés, William Branham dit, si Pharaon n'avait pas obéi à o Moïse, irmão Branham diz que se o faraó não obedeceu a Moisés, c'est parce que ce n'était pas le temps de Dieu pour la libération de son peuple. porque não foi o tempo de Deus para a libertação daquele povo. C'était l'hiver
pour les enfants d'Israël. Foi o tempo seco para os filhos de Israel. Or, qu'est-ce que l'hiver? E qual é o tempo do frio? L'hiver, c'est la mort totale. O tempo do frio é a morte total. Dans l'hiver, il n'y a pas de vie. No tempo do frio não tem a vida. Est-ce que quelqu'un est là? C'était la mort alors malgré le miracle de Moïse. Isto foi a morte, pouco importa o milagre de Moisés. Qui ne pouvait pas convaincre Pharaon. Ele não poderia chegar a convencer o Il y a un faraó. moment qu'il s'est présenté devant Pharaon. Ele se apresentou diante de faraó. Pharaon lui dit, mais c'est toujours cet enfant d'Amram et de Jochebed qui vient me dire, moi, le grand roi de sortir son peuple hors de mon pays. O faraó disse que todos os dias esse filho de Aram e Jocobed que está me dizendo para deixar ir esse Et povo. il chassait Moïse comme un petit. E ele expulsava Moisés como um pequenino filho. Madame dit, je peux voir Moïse se poser plusieurs questions. O irmão Abraão diz que eu posso ver Moisés perguntar tantas perguntas. Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé? Será que realmente é o Deus que me enviou? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce miracle? Será que é o Deus que me deu esse milagre? Oui. Sim. C'était Dieu qui lui avait envoyé. É o Deus que lhe enviou. C'était Dieu qui lui avait donné le miracle. É o Deus que o deu o milagre. Mas Ce n'était pas dans le temps de Dieu. não foi no tempo Je de ne sais Deus. pas si quelqu'un comprend. Eu não sei se alguém Il compreende. fallait que le temps de Dieu commence. E isto pedia que começa o tempo de Deus Moïse libère le peuple. para que Moisés liberta o povo. Maintenant, Agora, nous entrons dans le 12e verset. nós entramos em 10º versículo. J'aime seulement l'introduction du 12e verset. Eu amo mesmo bem Exode chapitre. 12e chapitre plutôt. o 12º. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Diz que falou o Senhor a Moisés e Arão c'est moi ici. na terra do Egito, dizendo: Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, c'est moi ici. Este mesmo mês, C'est moi ici. este mesmo mês, Alléluia. Sera pour vous vos será le premier mois. o princípio dos meses, Il sera pour vous será por vós le premier de mois. o princípio dos meses. Parlez à toute l'assemblée E fala a toda a congregação. et dites E dizem, le 10e jour de ce mois, dizendo ao 10º, on prendra chaque famille e tomarão cordeiro, cada família, on prendra l'agneau pour chaque famille, je vais expliquer ça. e tomarão cada família cordeiro, vou On va explicar isso. immoler cet agneau pendant 14 jours. E vão iluminar tal cordeiro Et durante après 14 dias. le 14e jour, E no 14º dia, on prendra l'agneau, on va l'immoler. e tomarão cordeiro e vão Mais avant que l'agneau soit immolé, antes que seja imaculado o cordeiro, l'agneau était supposé être pur, préparé pour être immolé. e o cordeiro foi disposto para ser puro e ser imaculado. Parce que Dieu était en train de se préparer d'introduire une notion d'un certain mois. Porque Deus se preparava para introduzir uma nação num certo mês. Glorifier le Seigneur. Eu penso a Deus para que possamos compreender, para que eu glorifique a Dieu Deus. était en train d'introduire la notion d'un certain mois. Deus se prepara para introduzir uma noção de um certo Il mês. dit ce mois-ci, Dizendo que este mesmo mês c'était un autre mois, un nouveau mois, le premier mois de l'année. é um novo mês, que é o primeiro mês do ano. Vous ne serez plus les esclaves des pharaons. Vocês nunca serão mais escravos de Faraó. Tout ce que vous avez vécu comme esclavage, Tudo vocês passaram como a escravatura. ce mois-ci, Nesse mês aqui, cela s'arrêtera. vai parar. Alléluia. Ce mois-ci, Nesse mesmo mês, l'esclavage doit tomber. a servidão vai acabar. Dieu était en train de parler à son serviteur. E Deus falava ao seu servo: Pas não o próximo mês, pas le mois qui viendra, não mais le o mois mês prochain. vindoso, Mais ce mois, mas este mês aqui, l'esclavage fait quoi? a servidão acabará. Alors, à ce moment-là,
E no mesmo momento, Moïse a maintenant la commission véritable. o Moisés teve já uma comissão verdadeira. Dieu avait déjà choisi l'homme qu'il fallait, Deus já tem escolhido um homem que merecia. mais il attendait le temps qu'il fallait Ele esperava o tempo que merecia, pour que cet homme-là puisse s'associer à son temps. porque aquele homem se junta com seu tempo, Parce que Dieu, pour accomplir la vision dans un homme, porque antes de cumprir a visão de homem, Deus, il faut que cela s'accomplisse dans la saison. isto deve se cumprir na estação, assim que diz o irmão Branham. De Dieu, Na estação de Deus, dans le temps de Dieu, no tempo de Deus, et il faut qu'il y ait l'homme choisi par Dieu. e também tem que haver um homem escolhido por Deus. Alléluia. Alors Dieu avait déjà trouvé son homme, E Deus já tem encontrado tal homem, mais il manquait son temps. mas faltava o seu tempo. Alléluia. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé, Mas quando chegou o tempo de Deus, Dieu lui-même est descendu. Deus ele mesmo desceu Il a dit à Moïse, maintenant, ce mois-ci, e falou a Moisés que agora, esse mês aqui, vous allez finir avec l'esclavage. e vocês acabarão com a servidão. Dieu a dit, ce mois ici sera pour vous le mois des épis. Deus disse que esse mês será para vocês o mês dos espinhos. Et le mois des épis, c'est le mois de verdoiement des semences. E mês dos espinhos é o mês que sai a semente. C'est lorsque les semences prennent vie. E é quando a semente toma a vida. Hein? Mois des épis, on est printemps. E no mês dos espinos Et é o attends, tempo. Olonaki, É o tempo que você semeou moi et betalicole à la sémence na e bino. veio o sol batendo sobre a À semente. ce moment-là, la sémence va donner la vie. E aí a semente vai brotar. Alléluia. À ce moment-là, la sémence va croître. E vai brotar a semente. Et je te dis, lorsque il est le temps de Dieu, Eu te digo que quando que é o tempo de Deus, même si le diable lui-même mesmo que o diabo ele mesmo, a rassemblé tous les sorciers de ton quartier, ele a juntar todos os bruxos do seu quarteiro, il a rassemblé tous les sorciers de ta famille, mesmo ele a juntar todos os bruxos da sua família, c'est réellement le temps de Dieu, mas se realmente é o tempo de Deus, nous ne pourrions rien faire sur toi. eles não chegarão a fazer nada sobre ti, On ne discute pas. porque ao tempo de Deus não se fala, Ce que Dieu veut accomplir avec ta vie dans son temps, não se discute com as coisas que Deus quer fazer com il le fera comme il le veut. ele o fará como quiser. C'était le temps de Dieu. Isso foi o tempo de Deus. C'est pas que je prêche quoi. Papa Roger, qu'est-ce qu'il y a? Ô, irmão Rogério, quem que é? Alors, Daí Moïse Moisés, n'avait plus beaucoup fait d'efforts. ele não fez muitos esforços. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui va faire d'efforts. Dessa vez, Deus ele mesmo vai fazer Il dit, esforço. vous ce que vous avez à faire, hein? Mas o que vocês têm a ver? Restez dans vos maisons, Ficar somente na vossa prenez casa les agneaux, e tuez les agneaux, matar o cordeiro, mettez les sangs sur les linteaux. deixar sangue aí nas portas. Moi-même, Eu mesmo, je descendrai eu vou et descer je frapperai tout le pays. e vou bater a todo o país. Et Moïse n'avait plus fait d'efforts. E o Moisés não fez esforço. Tangu ya nzambe ekoki na vie na yo. E quando chega o tempo de Deus na sua vida, Osala effort moko te yo okoki kosala epai na não fez o esforço que podem fazer. makasi na yo ekokoka te na ntango ya nzambe. A tua força não abasta no Nzambe tempo de ye Deus. moko akokita na nguya na yo. Deus ele mesmo vai testar com o seu Osala poder. po ete vie na yo echange. Vai fazer porque muda essa sua vida. Alors, Dieu est descendu lui-même. E daí Deus desceu ele mesmo. Moïse n'était plus parti vers Pharaon. Moisés não foi perante o faraó. Il était resté caché quelque part. Ele ficou escondido no Et sítio. l'ange de la mort devait passer. E o anjo da morte devia passar. Partout dans le pays. Ele passou em todo o sítio do país. Il trouvait les sangs sur les linteaux. Onde que ele encontrava sangue lá na L'ange porta. ne frappait pas cette maison. E não batia o anjo daquela casa. Il a frappé tous les pays d'Égypte. Ele bateu todo o país do
Egito. Mais dans le temps des Hébreux, Mas no campo do Egito, Dieu n'a frappé aucun des Deus Hébreux. não bateu nenhum dos hebreus. Por quê? Parce qu'ils étaient dans le temps de Dieu. Porque eles estavam no campo de Deus. Parce qu'ils étaient au moment, à la saison de Dieu. Porque estavam na estação de Deus. Alléluia. Écoutez ce que Pharaon dit. Escuta o que diz Faraó. Dans la nuit même, dans Exode chapitre 12, verset 31. No Êxodo capítulo 12, versículo 31. Dans la nuit même, Na mesma noite, Pharaon appela Moïse et Aaron e o faraó chamou Moisés com Arão. et leur dit, Ele disse: levez-vous, levantai-vos, sortez du milieu de mon peuple. saiam no meio do meu povo. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il a multiplié beaucoup de miracles dans 4 versets. Le 7e verset, le 8e verset, le 9e verset, le 10e verset, le 11e. Mais Pharaon ne laissa pas le peuple de Dieu sortir de son pays. Ele multiplicou milagres, exceto no versículo. Mais quand le temps de Dieu est arrivé dans un seul verset, Quando chegou o tempo de Deus, no versículo, il n'a pas attendu 2 versets ou 3. ele não esperou 2 versículos, Un seul verset só suffit versículo. pour que Pharaon puisse plier sa puissance. Basta para que o faraó possa C'est le temps de Dieu. porque foi o tempo de Deus. Levez-vous, Levantai-vos, sortez du milieu de mon peuple. saiam no meio do meu povo, Vous et les enfants d'Israël. tanto vós como os filhos de Israel, Allez et servez votre Dieu comme vous l'avez dit. e idem servo ao Senhor Prenez vos como brebis, prenez vos brebis, e tomai vossas ovelhas e vosso gado, comme vous l'avez dit. como seja dito. Mas eu mas Avant de partir, antes de ir, bénissez-moi Pharaon. abençoa-me, Faraó. Oh meu Deus, Vous comprendre. não sei se alguém está compreendendo. Pharaon azalaki ennemi ya liboso ya Moïse. O faraó foi o primeiro inimigo de Moisés. Pharaon alokoli peuple ya Moïse boye. Faraó, ele fez sofrer o povo. Peuple wana ezalaki na souffrance ya makasi. Aquele povo estava no sofrimento. Ntango ya Nzambe ntango ekoki, Quando chegou o tempo de Deus, abengami na ye bango. ele os mandou sair. Po bakende, Mas antes de ir, abisi bango bopambola ngai ava boto. abençoa-me. J'aimerais vivre quelque chose de ce genre. J'aimerais vivre quelque chose de ce genre. Uma coisa dessa, Pour mon maître de convoi, onde que ou celui qui m'a fait souffrir pendant toute une vie, aquele que me fez sofrer durante me toda a vida, demandera à la fin, mas chegando no fim, s'il te plaît, dizendo por favor, bénis-moi. S'il abençoa-me, te plaît, por favor, bénis-moi. abençoa-me. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de Eu comprendre. não sei se alguém está Les compreendendo. sorciers de ta famille, Aos bruxos da sua família, ceux qui sont toujours combattus, aqueles que se combatem, ils t'ont fait souffrir de toutes les fizeram façons. sofrer, Tes critiqueurs, aqueles que criticam, ceux qui parlent en mal le plan, aqueles que falam mal de ceux si, qui saisis ta bénédiction, aqueles que estão falando a sua bênção, ils vont te lâcher un jour. esses deixarão um dia. Lorsque le temps de Dieu s'annoncera pour ta vie, E o anjo da nossa ils vida, vont même laisser. eles vão deixar mesmo, mas Ils vont te demander, eles vão te pedir, s'il te plaît, por favor, abençoa-me ainda por 7 horas. Dieu pour nous enseigner à San Zabiso. O diabo devendo vomitar, Dieu pour nous enseigner à San o Zabana. diabo deve nos vomitar, À côté de Malabiso, ele não pode nos engolir. Biso to saliba na ya Nzambe Porque yino. nós somos o filho de Deus ele mesmo. Akoki ko sakana na biso mukie. Ele pode brincar um pouco Akoki ko conosco, permettre que Nzambe doit sakana na biso. pode permitir um pouquinho que Deus brinca conosco. Je viens dire à quelqu'un, Eu chego a falar a alguém, peut-être tu as beaucoup prié dans ta vie. há vezes que oraste muito na sua vida. Je suis en train de parler à un cœur. Eu estou falando ao coração. Peut-être tu as beaucoup prié dans ta Há vie. vezes que já oraste muito na sua vida. Tous les résultats de tes Você não prières. tem resultados. Mais aujourd'hui, Mas hoje, le temps de
ce matin. A sua melhor cara para amanhã. Comme Moïse. Como Moisés.